Olá, arquiteto e estudante de arquitetura. Nós estamos começando esse canal aqui e vamos fazer esse vídeo aqui hoje para poder ajudar você a escolher a melhor opção de notebook para o seu trabalho. Então, já te peço uma ajuda aí, se inscreve no nosso canal, você vai ter conteúdo atualizado de tecnologia, principalmente para o seu ramo de atividade aí, nós vamos estar sempre trazendo algumas novidades. Em primeiro lugar, nós criamos um site, ele chama Kilobyte. Então ele é um site especializado em notebooks e eu vi que uma das coisas mais complicadas na hora de escolher um notebook para essa profissão que nós fazemos, hoje eu sou projetista também de uma empresa que faz projetos para supermercado, então a gente acaba tendo que fazer a planta e também fazer o 3D. Normalmente utilizamos o projeto pelo aplicativo Lumion, que é um aplicativo que exige muita coisa de um notebook. Então, eu vou estar falando um pouco sobre as características e vou deixar um link para vocês poderem estar avaliando aquilo que seria a melhor opção para vocês. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu acho sem como você abrir mão disso, é uma placa de vídeo boa, mas também que utilize a configuração de 1080, ou seja, Full HD ou maior. No caso, se for maior ainda é um pouco melhor para poder fazer alguns trabalhos como no Twinmotion ou no Lumion, que a tela deles não é muito pequena, então precisa de um bom espaço, uma boa resolução aí. Mas vamos por características aí, aquilo que seria mais importante. Em primeiro lugar, a placa de vídeo. Todos os aplicativos de renderização, mas vou dar o exemplo aqui do Twinmotion e do Lumion, eles exigem uma placa de vídeo dedicada que tenha uma excelente pontuação no aplicativo que chama Passmark. É um site, está disponível essa pontuação, ela vai fazer um teste em benchmark dessa placa de vídeo e analisar qual que vamos dizer assim, a capacidade dela, o desempenho dela em tarefas mais complexas. Então, se você pretende um notebook para renderizar, você tem que dar prioridade para placas de vídeos que tenham uma pontuação de 6.000 pontos ou mais. Por quê? Eu já tive experiências aí com notebooks e computadores com a pontuação menor do que essa. Não é que não funciona, ele funciona. Só que realmente torna o trabalho bem demorado. Às vezes você vai renderizar um projeto aí de 200 metros quadrados, ele chega a demorar 24 horas para renderizar se você não tiver uma boa placa de vídeo. Então, um exemplo do Lumion, para você renderizar cenas muito complexas, pesadas, ele te pede uma placa de vídeo com pontuação acima de 15.000. Então, para notebook, normalmente você vai encontrar muitos poucos modelos com essa capacidade. Uma RTX, uma placa de vídeo RTX 2070, por exemplo, ela vai alcançar seus 14.800 pontos. No site do Kilobyte você consegue avaliar essa pontuação lá. Abri aqui o nosso site, onde existe um ranking desses notebooks. Então ele posiciona o primeiro lugar, aquilo que seria o melhor notebook. Então nós temos ali um sistema de avaliação que soma a pontuação do processador, da placa de vídeo, da memória, do SSD, dos componentes mais importantes, que é o que faz a diferença aí no notebook. Não leva em consideração beleza, não leva em consideração, ele tem um touchpad, tem touchscreen, porque nada disso é de fato importante, é uma questão de gosto, mas nada disso é de fato importante para uma renderização de projeto, por exemplo. Então, nesse ranking, como você vai poder observar aí no site kilobyte.com.br, então ele vai listando. Você vai ver que uma avaliação por KB pontos é a soma dessa pontuação, placa de vídeo, a pontuação específica da placa de vídeo, processador, a pontuação específica do processador. Então são vários notebooks, eu sempre estou atualizando. Eu removo notebook que estão saindo do mercado. Eu tenho alguns notebooks hoje da Lenovo, que está lá divulgando, mas não encontra no site, não encontra o Submarino, não encontra nada. Então eu tiro ele dessa pontuação para a gente não ficar confundindo a cabeça de quem está procurando. E quem está procurando é porque está precisando comprar naquele momento ali. Então,
uma das coisas mais importantes é a placa de vídeo. Então, vamos pegar uma avaliação, por exemplo, aqui ó, no Twinmotion. Ele tem os requerimentos mínimos dele, ele exige no mínimo 6 GB de memória para uma placa de vídeo. Isso, uma placa de vídeo dedicada de 6 GB, ela já vai te oferecer aproximadamente 6.000 pontos, até mais um pouco, 7.000, 8.000 pontos, dependendo da placa de vídeo escolhida. Nem sempre a placa, o código dela vai te ajudar tanto na decisão. Por exemplo, uma placa RTX 2060 com sistema diferente, pode ser a mesma placa RTX 2060 com uma codificação um pouquinho diferente, ela dá 30% a mais de desempenho. Então é bom avaliar as placas de vídeo por essa pontuação. Então você vai encontrar essa pontuação aqui no nosso site, em todos os notebooks cadastrados. O nome da placa de vídeo é RTX 2070 Max-Q, né? Vamos falar em português aí a nomenclatura. E você vê que a pontuação dela é muito boa. Já você pega uma RTX 2060, a pontuação dela já vai para 11.000. Então 14.700 contra 11.350. Então se posicione com isso. Se você está procurando um notebook para renderizar, sua primeira coisa é isso. Deixa eu olhar qual a melhor placa de vídeo que tem disponível em notebook. Então tem vários notebooks de todas as marcas que trabalham com placas de vídeo muito boas. Não vejo nenhuma delas passar de 15.000. Se você olhar aqui no Twinmotion, na parte recomendada, ele fala assim, recomendada, mas eu estou falando de projetos grandes, por exemplo, um estádio de futebol. Ele vai te pedir uma pontuação acima de 15.000. Então é um pouco difícil encontrar notebooks desse. Lógico que tem notebooks de todo valor. Estou falando de notebooks que cheguem na faixa de 15, 18, 10.000, 8.000. É essa faixa de notebook eu acredito que tem um custo-benefício que compense esse trabalho. Outra coisa também, é claro, se você já tem um desktop que você renderiza esse projeto nele, então talvez você nem vai precisar tanto de uma placa de vídeo, talvez você não dependa de um notebook para renderizar. Eu particularmente, eu viajo muito e eu preciso executar esse meu serviço lá na cidade que eu estiver. Então, para agilizar o processo aí do nosso trabalho, eu preciso de um notebook bom. Hoje eu trabalho com o Dell G5, ele foi atualizado somente para o Dell G3, que tem uma placa de vídeo 1660 Ti, que é uma placa de vídeo com 6 GB de memória, que atende bem para eu fazer projetos de até 1.500 metros quadrados, ela me atende muito bem aqui. Então, uma das primeiras características que você vai prestar atenção, placa de vídeo. Segunda coisa que você vai observar no seu notebook é a memória RAM. Infelizmente, não existem tantas opções assim de notebooks com memória RAM grande. Às vezes a configuração fica até um pouco confusa, tem uma placa de vídeo top e 8 GB de memória. Aí eu te falo, vai trabalhar com AutoCAD, Revit, 8 GB vai te atender sem problema nenhum na parte da planta baixa. Agora, se você vai fazer a importação de projeto para o Lumion, vai fazer a importação de projeto para o Twinmotion, esses 8 GB vai te pesar. Então, procure sempre opções com 16 GB de RAM ou mais. Tem opções com 32 e tem opções com 64, mas é mais comum com 16, já vai te atender, a não ser que você trabalhe projetos no... Pera aí, Marita. Tô na roça, galera, então é assim mesmo. Procure notebooks com 16 GB ou mais, e eu já te falo, vai trabalhar com projetos acima de 1.000 metros, 1.500 metros, tenta fazer uma forcinha e compra com 32 GB de memória RAM. Isso porque, onde faz a maior diferença, na hora de você importar um projeto desse, vamos imaginar que você fez o projeto no SketchUp, e esse projeto ficou grande, o arquivo ficou com 700 megas, 800 megas, está muito bem detalhado. Na hora de você importar esse no Lumion, por exemplo, ele vai ficar uma eternidade com 16 GB. 8 GB então nem se fala, às vezes ele não vai nem conseguir importar o modelo. Então vale a pena trabalhar com isso. Qualquer memória RAM funciona? Qualquer memória RAM funciona, mas sempre opte, já que você vai pegar, por exemplo, um de 16 GB, que você tenha slots vagos, ou que pelo menos você possa substituir esses slots no futuro.
por exemplo, um DDR4, uma plaquinha de memória RAM dessa hoje está valendo aproximadamente 600, 700 reais. Então, você comprou com 16, você comprar mais uma de 16 é ótimo. Muitas vezes vem configurado com 2 placas de 8. Não tem problema, você tira uma, coloca 16, vai para 24, depois você tira a outra e coloca mais 16, já vai para 32, já está numa configuração top. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes um notebook de 32 GB de memória RAM, ele está um absurdo. Você está olhando um com 16, ele vai estar 7.000 com tudo na configuração top. Você vai olhar o de 32, está 12.000. Então não compensa essa diferença aí. O processador. Eu sempre recomendo para projetos você trabalhar com o Ryzen 7 ou o Core i7, que são processadores de alto desempenho. Mas eu tenho que ser bem sincero, na parte de renderização ele não exige tanto. Normalmente o Twinmotion, por exemplo, exige 2.500 pontos de pontuação num processador. Um i7 normal, o mais, vamos dizer assim, o básico, mas aquele que é feito para trabalhar com notebook tranquilo, com Intel HD Graphics, né, placa de vídeo integrada ou não, eles vão dar 7.000 pontos, 8.000 pontos, em alguns casos chega a dar mais de 15.000 pontos. Então ele te pede 2.500, você vai poder avaliar isso aqui também no site do Kilobyte, você vai poder avaliar essa questão aí, mas você vai observar que todas essas placas de vídeos que tem notebook com placa de vídeo dedicada já tem um processador que é mais do que o suficiente. O i5 funciona? Funciona também, porém o i7 ele já é mais programado para um processamento mais rápido mesmo. Mesmo que ele tenha uma pontuação boa, o i5 ele foi feito para economizar um pouquinho de energia, então ele mesmo dá uma segurada. Dependendo do aplicativo, ele não sabe lidar tão bem com esse tipo de situação. Qual é a quarta característica importante de um notebook para arquitetura? É um SSD. Eu particularmente não trabalho mais com HD, que é aquele método, aquele aparelho mais antigo de armazenamento de dados. Um SSD chega a ser 5 vezes mais rápido que um HD. Como a gente trabalha com projeto e projeto geralmente é grande, se você tiver um SSD, ele vai abrir o arquivo muito mais rápido, ele vai importar o arquivo no programa de renderização muito mais rápido. Um notebook com SSD, depois do Windows atualizar, aquele monte de vezes que a gente sabe que é chato, com SSD vai continuar ligando com 5, 7 segundos, ele vai estar pronto para utilizar. Com o HD, dependendo da atualização que está fazendo, você vai ficar 10 minutos esperando aquele computador ficar pronto para ser utilizado. E ligando normalmente, ele vai demorar aí 1 minuto, 1 minuto e meio até ficar pronto. Depois você vai abrir o AutoCAD, o AutoCAD tem essa mania de, a primeira vez que ele abre, ele lê todos os arquivos. Então, dependendo do seu computador, ele vai ficar ali 5 minutos abrindo o AutoCAD e depois ele abre rápido os arquivos, né? Porque ele já leu todo o processo, já guardou na memória RAM. Então, um SSD ele vai fazer toda a diferença aí no seu dia a dia, para abrir um projeto mais rápido, para importar um projeto mais rápido e poder concluir essa tarefa aí com mais facilidade. Eu vou entrar em outros vídeos mais específicos em componentes como somente sua placa de vídeo, somente o processador, mas em resumo, para escolher um notebook para arquiteto. Então, número 1, placa de vídeo. Procure uma placa de vídeo com pontuação acima de 6.000. Vou trabalhar nesse notebook com um projeto pesado, placas de vídeo acima de 10.000 pontos, que está no nosso site do Kilobyte aqui posicionado. Você vai trabalhar somente com planta baixa, não tem tanto problema. Você pode trabalhar com uma placa de vídeo reduzida, mas nunca abaixo de 4 GB de memória. Nunca abaixo de 4.000 pontos, porque realmente isso não vai funcionar. Quando você tiver que abrir um projeto, você não vai conseguir trabalhar nele, porque ele não vai dar conta. Segunda coisa importante, memória RAM. Procure notebooks acima de 16 GB de memória RAM. Isso faz toda a diferença do mundo e faz todo sentido, uma vez que nós trabalhamos com projetos que normalmente são pesados e precisa
dessa memória para trabalhar, e o Windows infelizmente já gasta uma boa quantidade aí de memória, e não é diferente no OS X. Ele trabalha um pouquinho melhor com essa memória, mas ele também é bem pesado, então você precisa de uma memória vaga, porque o Windows com 8 ele vai gastar às vezes 4, 5, tá te sobrando só 4 ou 3 GB de memória RAM. O processador não é o mais importante, mas é bom que tenha um processador que acompanhe a placa de vídeo, senão não faz sentido. Então, procure um processador i7, procure uma pontuação acima de 7, 8, 10 mil pontos também, que você vai encontrar na listagem lá dos rankings do Kilobyte. E por último, o SSD. O SSD, o tamanho, ele faz diferença? Para projetos, ele não vai fazer tanta diferença não. Hoje, eu particularmente, eu acabo guardando meus arquivos na nuvem. Então, eu boto no SSD aquilo lá que eu preciso trabalhar naquele momento, naquele mês ou naquele período. Eu terminei, eu guardo ele na nuvem. Então, um de 256 resolve, mas o mais recomendado, 512 de SSD para você trabalhar com tranquilidade. Os programas não são tão pesados, mas os arquivos acabam ficando grandes. Porque você gera, vou te dar um exemplo, você gera um AutoCAD pequeno, 5 megas, vamos dar um exemplo. Aí você faz um SketchUp, aí já está falando de um arquivo de 200, 300 megas, ou bem detalhado 1 GB. Você exporta esse arquivo para o formato DAI, para poder importar no Lumion com qualidade. É mais 1 GB aquele arquivo. Aí você cria o arquivo do Lumion, é mais 1 GB do arquivo do Lumion. Você exporta um vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio, é mais 1 GB. Então, estou falando de um projeto aí poder ocupar 5 GB do espaço. Então, se você tiver um pouco mais, você vai ter um pouquinho mais de conforto para utilizar esse notebook. Faz diferença no desempenho? Não faz, não faz. Se você tiver 128 ou 512, o desempenho é igual, mas ele te dá um conforto porque cabe muito mais arquivos aí no seu notebook. Bom, espero ter ajudado vocês a tomar essa decisão, a poder procurar. Acesse o site kilobyte.com.br, que ele já vai te dar isso tudo que eu te falei aqui. Eu tenho um algoritmo que faz o cálculo para saber qual notebook é melhor do que o outro, dependendo da situação. Então tem lá pelo aplicativo Twinmotion, tem pelo aplicativo Lumion, tem o do AutoCAD, tem o para arquiteto, que pega um geral de todos os aplicativos, e óbvio tem limite de valor, tem tudo. Você consegue tomar uma boa decisão lá pelo site. Ele vai puxando o preço de todas as lojas virtuais, Submarino, Americanas, Shoptime, a própria Amazon, ou o site da Acer ou da Positivo, por exemplo. Então ele pega lá esses preços e coloca lá do menor, né? Bota o menor preço em primeiro lugar e vai colocando as outras opções aí. Algumas delas tem alguma configuraçãozinha diferente, como um pouquinho mais de memória, ou HD um pouquinho diferente, tem um SSD mais um HD, mas no geral a configuração é a mesma, porque eu boto lá filtrado. Então, galera, esse foi um primeiro vídeo aí ajudando a tomar uma decisão a respeito de um notebook. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Você pode deixar um comentário e, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho. Você vai ter muito conteúdo bacana aí e vai estar ajudando a gente a continuar fazendo esses conteúdos aqui, ajudando. E claro, se você tiver alguma sugestão de vídeo, você já pode mandar aí nos comentários, que a gente vai ter todo o prazer de fazer aí ideias. A gente está pensando em construir esse canal junto com quem vai acessar. Então, toda ideia é bem-vinda. Te agradeço aí pelo tempo. Desculpa se eu falei alguma besteira ou se eu falei algo que te incomodou, se eu não dei a informação completa, mas a gente está aprendendo aí com o vídeo e pretendo melhorar cada dia mais. Obrigado aí por tudo, galera.